Você já se perguntou por alguns homens simplesmente atraem mulheres mais jovens, sem esforço, sem truques baratos, sem precisar bancar o palhaço, enquanto muitos correm atrás, se humilham em mensagens ou tentam impressionar com ostentação. Tem um grupo seleto de homens que basta aparecer e elas se aproximam. E o mais curioso, quanto mais maduro, mais centrado e menos carente ele é, mais magnético se torna a coincidência. Nem de longe. Hoje vamos falar sobre os 5 sinais ocultos de que você pode ser muito mais atraente para mulheres mais jovens do que imagina. E não é sobre beleza, é sobre energia, postura e um certo ar de perigo controlado que elas não conseguem resistir. Se você já percebeu olhares, brincadeiras fora, de hora ou até resistência velada, este vídeo é para você. Porque a verdade é que a atração não é falada, ela é sentida. Você causa desconforto nas amigas dela. Sabe, quando você chega num lugar e de repente as amigas dela começam a cochichar, ou quando você fala algo normal e uma delas solta um "nossa, ele é intenso demais". Isso não é coincidência. Quando um homem maduro com postura firme e presença forte aparece, ele causa um tipo de desconforto magnético, principalmente em ambientes dominados por leveza superficial. Amigas percebem quando uma mulher está atraída. Mas mais do que isso, elas percebem quando o homem em questão está fora da zona de controle delas. Ele não é o tipo que se derrete fácil que entra. Nas piadinhas, que aceita qualquer brincadeira boba, ele se mantém no próprio eixo. E isso cria tensão, porque a maioria está acostumada com caras previsíveis, simpáticos demais e cheios de necessidade quando você aparece com postura clareza. No olhar e fala pausada, você quebra o padrão, você não se esforça para agradar o grupo, não ri de tudo, e isso gera um tipo de respeito involuntário. Mas junto com o respeito, vem o medo. Esse cara parece perigoso, no bom sentido, o tipo de homem que não se molda ao grupo, mas obriga o grupo a se moldar à sua presença. Esse desconforto é um dos maiores sinais de que você representa um diferencial. Mulheres mais jovens estão cercadas de rapazes que se comportam como fãs e, de repente, você aparece parecendo um diretor. O contraste é brutal, e quanto mais você mantém sua compostura, mais a tensão aumenta. Ela sente isso, as amigas sentem, e todas reagem de alguma forma. Agora não confunda isso com antipatia. Você não precisa ser grosseiro, apenas ser você, centrado direto. Sem medo de desagradar, essa presença masculina madura cria impacto, e o impacto verdadeiro nem sempre é confortável, só que é inesquecível. Depois que você passa por um lugar, o ambiente não é mais o mesmo, e isso é poder silencioso. Se as amigas dela mudam de tomando, você chega, se você sente olhares enviesados ou uma energia de "quem é esse cara, parabéns". Você acabou de cruzar a linha que separa os homens comuns dos que deixam marca, e mulheres jovens, mesmo que não admitam, querem estar perto de alguém que faça o mundo delas sair do controle. Você virou esse homem. Você é tratado como perigo pela família ou círculo dela. Poucas coisas despertam tanto desejo em uma mulher jovem quanto aquilo que ela não deveria querer. E se você já percebeu que o seu nome gera incômodo na família dela, nas amigas ou no círculo social, parabéns! Você cruzou o limiar do homem aceitável para o homem desejado e, temido, isso não é um problema. É um indicativo de valor acima da média. Frases como "ele é muito mais velho", "ele tem muita experiência" ou "não sei se ele é boa influência para você", não são sobre sua idade ou currículo, são sobre o impacto que sua presença causa. Você representa um mundo que elas não controlam, um tipo de masculinidade que não se curva a modinhas, que não pede aprovação, e isso assusta. Mas também atrai. O que acontece nesse cenário é simples. Você virou o tabu que ela quer experimentar. E o desejo cresce na tensão quando todo mundo diz "fica longe dele". Ela começa a pensar:
Porque tanto alarde, a curiosidade vira atração, e a atração vira obstinação. É o famoso quanto mais dizem para não. Ir mais, ela quer ir e você não precisou forçar nada. Apenas ser você, homens mais velhos, que mantém postura firme, tem independência e não ficam bajulando o meio social da garota. Automaticamente, são lidos como ameaça, porque você não se encaixa, você não precisa da validação do grupo. E isso para ela é excitante. É um mundo diferente do que ela está acostumada. Um mundo mais intenso, mais direto, mais real. Além disso, o tratamento de perigo só existe quando há potência. Um homem neutro, inofensivo ou submisso nunca será visto como ameaça. Então, se estão te alertando, se estão tentando afastá-la, é porque sua energia masculina está ativando algo que o ambiente dela não consegue controlar. Isso não te rebaixa, te eleva e ela percebe isso. Então, se você é o nome que os outros tentam evitar, o homem que gera olhares atravessados e frases como melhor não se envolver com esse tipo, você entendeu? O jogo, você virou um enigma que ela quer decifrar, um risco, um que ela quer correr e um desejo que ela tenta esconder. Mas você já sabe, é tarde demais. Você é o perigo que ela quer chamar de lar. Ela se interessa pelos seus hábitos de vida. Quando uma mulher mais jovem começa a perguntar sobre o seu dia, a rotina de treinos, o que você lê ou até como você lida com o trabalho, saiba, ela está observando mais do que sua aparência. Está sondando sua essência. Esse tipo de curiosidade vai além da conversa fiada. É sinal de que ela vê valor na sua forma de viver, e quando ela começa a te imitar aí, é certeza você fala que acorda cedo para treinar. E de repente ela começa a postar stories na academia. Você comenta que está lendo um livro de comportamento humano, e lá vem ela com me indica algo para ler. Isso não é acaso, isso é espelhamento, é o desejo de se aproximar de sua realidade, sem parecer óbvio demais. Ela quer fazer parte do seu universo, sem invadir esse comportamento. Mostra que ela não te vê apenas como um homem interessante, mas como uma referência, e isso é raro onde a maioria dos caras está tentando se encaixar no estilo delas. Você faz o oposto, mantém seu padrão e ela naturalmente se adapta. Isso é liderança comportamental. E uma mulher jovem só segue quem ela admira profundamente, mais do que palavras. Os hábitos são a prova viva de quem você realmente é. E quando seus hábitos são fortes, disciplinados e alinhados com um propósito maior, isso cria um tipo de respeito. Silencioso, você não precisa se vender, ela observa, absorve a se moldar, não porque você pediu, mas porque ela quer ser escolhida por alguém como você. Esse interesse pelos seus hábitos também revela outra coisa. Ela sente que com você há crescimento e mulheres. Por mais que busquem diversão em alguns momentos, se conectam de verdade com homens que oferecem evolução. Se ela começa a te perguntar como organizar melhor o tempo, como lidar com ansiedade ou até como ser mais disciplinada, ela já te vê como um mentor desejável. 4. Você não corre atrás e mesmo assim elas se aproximam. Tem uma coisa que as mulheres mais jovens detectam sem nem precisar pensar: desespero masculino quando um homem age como se ela fosse a última mulher do planeta. Isso não ativa o desejo, ativa o alerta. Agora o contrário também é verdade. Quando um homem está ali calmo no controle e não move um dedo para impressionar algo nelas, começa a se mover. É como se o jogo mudasse de lado. Elas começam a pensar: por que ele não reagiu ao meu charme? Será que ele é diferente dos outros? Será que ele já tem alguém? A ausência de necessidade é o que acende a curiosidade feminina. E curiosidade no mundo da atração é como gasolina num fósforo aceso. O homem que não corre atrás se torna um mistério, e todo mistério gera tensão sexual. Essa atitude, no entanto, não é sobre jogar joguinhos, é sobre valor real.
O homem que não persegue tem algo melhor para fazer: cuidar da própria vida. E é exatamente isso que as mulheres mais jovens sentem. Um homem focado, ocupado e emocionalmente estável transmite que ele não está carente. Ele está escolhendo e ser escolhido por alguém. Assim, mexe com o ego e com o desejo, enquanto a maioria está mandando bom dia, princesa. Às 7 horas da manhã, você está treinando, lendo, empreendendo, evoluindo, e no meio disso, uma mulher mais jovem percebe esse foco e pensa: esse homem tem vida demais para se preocupar comigo, e é justamente por isso que eu quero entrar na vida dele. A lógica feminina raramente é verbalizada, mas é sentida na pele. Quero um exemplo prático. Pense em quantas vezes você viu uma mulher jovem rejeitar um cara que faz tudo por ela e depois correr atrás de um homem que quase não responde. Parece loucura, mas não é. É biologia. O homem que se posiciona como prêmio ativa o instinto de conquista feminina. Elas não admitem, mas amam quando precisam se esforçar por um homem. Por isso, se você tem notado que mulheres mais novas te observam, puxam assunto ou mesmo se aproximam, sem você mover um dedo, isso não é acaso. É um sinal claro de que você se tornou alguém que não implora a atenção, atrai a atenção. E isso, meu amigo, é o primeiro sinal de um homem irresistível. 5. Elas testam seus limites o tempo todo. Você já percebeu como algumas mulheres mais jovens fazem comentários inocentes que, na verdade, são provocações disfarçadas? Frases como: você parece ser daqueles difíceis, ou aposto que você é um perigo. Não são elogios à toa, são testes. Elas querem ver se você cai, se você se descontrola, se você reage como um moleque, ou se mantém a postura de homem, que não se abala. Esses testes não são crueldade, são uma forma inconsciente de verificar o seu valor emocional. Quando uma mulher jovem se sente atraída, ela quer saber se você é um adulto ou só mais um garotinho com barba. Se você responde com calma, com um leve sorriso ou com uma provocação mais inteligente, você sobe de nível no jogo dela. Se você se explica ou se irrita, desce no conceito. Imagine uma fortaleza sendo atacada por pedras. Se ela se abala, parece fraca. Se ela permanece firme, impõe respeito. É assim que funciona com os testes femininos. O homem que não reage emocionalmente ganha o que poucos têm hoje: aura de estabilidade, e isso é afrodisíaco para mulheres que vivem cercadas de homens emocionalmente frágeis. Outro ponto: esses testes são sinais de interesse mesmo que disfarçados. A mulher que te provoca está tentando criar uma conexão através do embate. É o famoso flertar com ferrões. Se ela não estivesse minimamente interessada, ignoraria. Mas se ela cutuca e espera a tua reação, é porque você despertou algo nela. E quanto mais calma for sua resposta, mais ela se intriga por isso. Quando perceber que uma mulher mais nova está tentando te desafiar, saiba, não é contra você, é sobre ela. Tentando entender se você é confiável, forte e, acima de tudo, diferente. E se você é um homem que já passou por altos e baixos, que tem bagagem, que não precisa provar nada a ninguém, então você passa nesse teste com folga. E ela sente isso ser atraente para mulheres mais jovens. Não é sobre ter o corpo perfeito ou ser milionário, é sobre maturidade emocional, clareza de intenção e postura masculina firme. Elas percebem isso, elas sentem isso, e por mais que neguem em voz alta o corpo e o comportamento, sempre entregam a verdade. Imagine um farol no meio da tempestade. Ele não corre atrás dos barcos, ele apenas brilha, e quem está perdido inevitavelmente vai ser guiado até ele. Esse é o papel do homem que se conhece, que não se dobra e que não precisa provar nada. Ele apenas existe com intensidade. E isso já basta para atrair o que muitos imploram para ter. Se algum desses sinais já aconteceu com você,
Escreve nos comentários. Já vi esse jogo acontecer. E se quer continuar aprendendo como dominar sua energia masculina e se tornar irresistível. Se inscreve, deixa o like e ativa as notificações.